É, eu vou, como eu falei para vocês, eu vou hoje dar continuidade ao que a gente vem falando na aula, tá? Que é justamente a falar sobre a fronteira, né? Fronteira, mas agora procurar, de certa maneira, apresentar uma proposição metodológica de que visa entender a periodização da fronteira, né? Da fronteira, né? E para mostrar isso daí. A fronteira é uma categoria analítica e, como tal, ela tem um potencial de analisar os momentos de encontro, né? De encontro. Tanto é que a fronteira não é uma categoria analítica construída pelo José Souza Martins, nem tampouco pelo Pierre Monben, nem tampouco pelo Darcy Ribeiro. Você falava de fronteira nos Estados Unidos com Tanner e outros, né? Então, é para discutir o que significa esse encontro, né? Então, para isso que tem a ideia de fronteira, tá? De fronteira. E aí, como a gente tem a ideia do encontro, para a geografia, ela vai interessar entender as metamorfoses desse processo, desse encontro. Eu vou tentar mostrar para vocês hoje um pouco, né? Eu chamei isso de notas sobre a formação territorial da Amazônia Paraense. Quer dizer, como é que a Amazônia Paraense ela chegou a ser o que ela é hoje, né? Esse é o horizonte da reflexão, entender um pouco sobre esse processo, do que é que significa fazer com que a Amazônia ela consiga ela entender a Amazônia como ela chegou ao que ela chegou hoje, tá? Então, vamos lá, então. É, notas sobre a formação territorial da Amazônia Paraense. Então, quando a gente fala formação territorial paraense, se o tempo da fronteira é a propriedade emergente de vários tempos, né? É o tempo do capital comercial, do capital financeiro, do capital industrial, é o tempo do quilombola, é o tempo do indígena, é o tempo do ribeirinho, é o tempo do camponês, é o tempo do extrativista, né? Esse tempo, a prioridade aí quando o Martins fala de fronteira, a prioridade que ele dá é para o tempo, é porque sendo um sociólogo, o sociólogo ele vai observar as relações sociais, né? Então, o tempo aí nada mais é do que um conjunto de tecidos de relações sociais, né? Então, para a geografia, o importante é como traduzir essas relações sociais em diferentes usos do território, né? Ou diferentes territórios usados, ou se quiserem, diferentes produções do espaço. Né? Se o tempo da fronteira é o tempo, se o tempo da fronteira é o tempo é o tempo do território, do encontro entre vários tempos, né? Se é o encontro de vários tempos, a formação territorial significa o quê? Mostrar como é que, no decorrer da história da Amazônia, que o decorrer da história, que a formação da Amazônia, ela caminha para e passo com a formação do território da Amazônia, né? Do território da Amazônia. E esse território da Amazônia, não estou falando da jurisdição dos estados, eu não estou falando do limite dos estados, mas eu estou falando do desenho de vários tipos de relações de propriedade, de relações sociais, vários tipos de apropriação da natureza, né, que convivem de modo contraditório, desigual e combinado. É isso numa leitura dialética.
Então, a formação territorial significa como é que se formam os vários tipos de propriedade, como é que se formam os vários tipos de relações de produção, como é que se distribui as várias técnicas, os vários sistemas técnicos, como é que se distribui os vários objetos geográficos, as datações diferentes, né? Então, quando fala em formação territorial, se fala nisso, se fala como é que nesse território vai se arranjando forma e ação, forma e ação. Como é que as formas, elas são condições para a ação, e como é que a ação, ela ressignifica a forma, e quando a forma ressignifica a ação, elas ressignificam numa base espacial, mas essa base espacial, ela não é algo passivo, algo inerte, algo apenas receptáculo. Ela também é condição para arrumar a forma, que é para reproduzir a ação. Então, forma, ação e território estão juntos. Então, quando eu falo formação, eu não estou falando história do território. Quando eu falo formação, eu não estou falando evolução do território. Quando eu falo formação, eu não estou falando construção do território. Quando eu falo formação, eu estou dizendo como os diferentes e contraditórios objetos geográficos passam a ser plotados dentro de uma área a partir de um conjunto de ação, e ao ser plotados dentro dessa área a partir de um conjunto de ação, essa área, ou seja, esse território, se torna condição para a plotagem de novas formas e de novas ações. Tá? Então, quando eu falo é dessa maneira, tá? Eu lamento que quando algumas pessoas ouvem eu falar, elas pensam que eu estou falando de história. Vou deixar repetir mais uma vez. Quando eu falo formação territorial, eu não estou falando de história, eu não estou falando de história do território, de evolução do território, de construção do território, de organização do território. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de formação. Aí eu estou exposando um conceito do Marx no Grundrisse, um conceito que se chama formações econômicas pré-capitalistas. É um conceito onde o Marx vai dizer que no capitalismo, que numa sociedade convivem vários modos de produção. O conjunto desses vários modos de produção origina a forma-ação. 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 Né? E aí, isso trazendo para a geografia, e quem começa a trazer isso para a geografia são alguns autores, por exemplo, Milton Santos é um que traz, o Rui Moreira também é outro que traz, né? Então, eles não estão falando de uma história do território, eles não estão falando de uma evolução do território, eles não estão falando de uma construção, eles estão falando de uma forma-ação. Quer dizer, como é que a sociedade está umbilicalmente associada à forma-ação do seu território, né? Do seu território. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? Muito bem. Caminhando. Né? Então, quando eu falo de forma-ação do território, eu estou enfocando uma chamada que é a dimensão espacial da existência. Né? Então, quando fala a dimensão espacial da existência, eu estou falando do espaço habitado, eu estou falando do espaço humano, eu estou falando do espaço geográfico. Né? Eu falo dimensão espacial da existência, quer dizer, eu estou falando como é que a nossa existência, ela não é fruto do nosso gosto, ela não é fruto da nossa vontade, ela não é fruto da nossa ação egoística. Né? A dimensão espacial da existência, ela é uma determinação espacial. Isso quer dizer o quê? Que nós não escolhemos o lugar onde nascemos, nem vamos escolher o lugar onde a gente morreu, a gente nem escolhe o lugar onde a gente vive. Tá? São as determinações espaciais que escolhem. Por isso que digamos assim, ninguém é uma maneira de dizer, mas por isso que nós não moramos onde nós queríamos. Apesar de muito de nós gostar de onde mora, a gente, se tivesse que escolher, poderia escolher outro lugar. Né? Só que, quando fala dimensão espacial de existência, quer dizer o seguinte, olha, onde tu reside, tu não escolheste.
foram as determinações espaciais. Tá? Então, aí eu já estou me afastando da perspectiva sociológica, da perspectiva antropológica, né? Que deposita, sobretudo a voluntarista, deposita muitas na ação do sujeito. Aí eu vou ter que parar e interromper a tela, porque eu me atrapalho de autorizar e falar ao mesmo tempo. Eu vou parar de compartilhar a tela e vou falando. 4 horas, aí eu me atrapalho. Ah, muito bem. Então, eu estava falando da de novo. Dimensão espacial da existência. Procure chegar a 4, tá, gente? Que eu me atrapalho. Compartilhar a tela, vocês sabem que atrapalha. Deixa eu ver se eu consigo recuperar de novo aqui o vídeo. Tá? O vídeo já, a exposição. Tá. Eu não vou compartilhar mais a tela, tá? Então, quando a gente fala da dimensão espacial da existência, a gente está falando de algo que transcende a ação individual, algo que transcende a ação coletiva. Nós estamos falando de determinação social, né? Ou seja, nós estamos falando de múltiplas determinações, né? Então, geralmente, a nossa casa, a gente pode até dizer que é o nosso espaço, tá? O nosso espaço. É o nosso espaço, mas, na realidade, nós não escolhemos morar naquele espaço, foi aquele espaço que nos escolheu, né? Então, há uma determinação espacial. Por que é uma determinação espacial? Porque, por exemplo, o espaço ele é mercadoria. Sendo mercadoria, nós moramos onde nós podemos pagar, ou onde nós achamos que podemos pagar. Tá? Então, não existe um voluntarismo de dizer, eu moro onde eu quero morar. Não, isso não, na sociedade capitalista, onde o espaço é mercadoria, não existe. Tá? Não existe, porque nós estamos falando de determinações sociais. Então, quando eu falo dimensão espacial da existência, eu falo de uma dimensão espacial que transcende a minha vontade individual, que transcende a minha vontade social, né, coletiva, melhor dizendo. Estou falando de múltiplas determinações. Né? Então, pode até parecer poético falar, minha casa é meu território. Pode até parecer poético, né? Mas que, no fundo, é de uma incoerência, de uma inconsistência imensa, porque a tua casa não comanda a distribuição dos serviços, tu não tem poder de mando algum sobre a rede elétrica, a rede de telefonia, a rede de dados, tu não tem nenhum poder sobre os serviços, por exemplo. Então, tu não pode falar que é teu território. Isso pode ser poético, mas geográfico não é. Tá? Então, quando a gente fala da dimensão espacial da existência, nós falamos de um conjunto de determinações, né? Então, a condição espacial da existência, uma das determinações é a totalidade, né? Então, toda a existência espacial, toda a dimensão espacial, ela está inserida na totalidade. Na totalidade. Né? Então, sendo inserida na totalidade, ela só consegue ser explicada na sua concretude, considerando a totalidade. Né? A totalidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe a totalidade e o lugar. A dimensão espacial da existência é o lugar. A totalidade é um conjunto de processos que explicam como aquele lugar, por que aquele lugar é daquela maneira e não de outra. Tá? A explicação da anatomia do lugar, a explicação da morfologia do lugar, a explicação das condições edafoclimáticas do lugar, elas não começam e nem terminam no lugar. Elas estão inseridas na totalidade, porque não existe lugar fora da totalidade. Isto não quer dizer que o lugar é reflexo da totalidade, não quer dizer isso. Né? Não quer dizer que o lugar ele reflete a totalidade. Ele não reflete a totalidade, ele está inserido na totalidade.
Entre a totalidade e o lugar existem mediações, filtros, barreiras, que vão fazer com que determinados lugares recebam determinadas porções da totalidade e outros não recebam. Tá? Então, se, por exemplo, a internet 5G é um elemento da totalidade, isso não quer dizer que todas as áreas tenham internet 5G. Tá? Entre o fato da internet 5G ser a totalidade e ela chegar no lugar, há uma grande mediação, vai haver mediações, filtros que vão cada vez mais tornar seletiva a totalidade. Né? Se o lugar é onde a totalidade existe, né, esse lugar ele é fruto de um conjunto de seletividades, né? Seletividades, quer dizer, a sociedade é seletiva, o mercado é seletivo, o Estado é seletivo, a economia é seletiva, a moeda é seletiva, os sistemas técnicos é seletiva, as crenças são seletivas, as culturas são seletivas, o imaginário é seletivo, tudo é seletivo que vai filtrar a totalidade, Né? Por exemplo, um componente da totalidade, por exemplo, o comércio sexual, por exemplo, a indústria pornô. Né? A indústria pornô é um componente da totalidade. Só que essa indústria pornô ela não entra no Irã. Ela não entra no Irã. Não entra, que eu falo, ela não é reconhecida, ela não é legitimada no Irã. Mas ela existe. Então, vai ter o elemento da clandestinidade, etc, etc. Tá dando para entender? Então, a dimensão espacial da existência, ela é explicada pela totalidade, mas não quer dizer que a dimensão espacial da existência seja reflexo da totalidade. Entre a totalidade e o lugar, há muitas mediações. Com isso, eu estou dizendo que se a totalidade a dinâmica hegemônica da totalidade é o capitalismo, não quer dizer que toda a dimensão espacial da existência seja capitalista ou se reproduza da mesma maneira. Tá? Então, a totalidade, ela mostra para a gente como é que o processo ele é desigual e combinado. Né? Lembrem lá do Fronteira, do Martins, ele vai falar que a fronteira, o tempo da fronteira enquanto a propriedade emergente de vários tempos. Né? E aí, então, no caso, o território, a formação territorial, vai ser essa propriedade emergente de várias condições, de várias dimensões espaciais construídas na totalidade. Né? Então, o que explica o lugar não é a anatomia do lugar, o endógeno, mas é o seu diálogo desse endógeno com o mundo. Esse é o primeiro ponto. Daí vem o segundo, que é a interdependência. Né? Então, falar em totalidade é falar em interdependência, quer dizer, os lugares, eles estabelecem graus de interdependência, maiores ou menores, né? Né? De modo que nós não vivemos mais em ilhas, né? Mas o fato de ser no mundo hegemônico hoje a sociedade comercial, a sociedade mercantil, faz com que haja uma interdependência no mundo. Né? O mundo é interdependente. Isso quer dizer o seguinte, que nenhum lugar é autossuficiente, ainda que tecnologicamente avançado ele possa ser. Então, por exemplo, agora, no período da pandemia, os Estados Unidos, a vacina ainda nem está pronta, não está nem validada, mas ele já comprou milhões de doses. Por quê? Porque sabe muito bem que, como a totalidade ela é interdependente, não é suficiente apenas encontrar a vacina. Vai ter que ter todo um sistema técnico de armazenamento e distribuição que vai viabilizar com que as doses cheguem em vários lugares. Né? Então, tu vai ter que raciocinar com
um raciocínio de milhões e de bilhões de equipamentos, né? E aí, então, os Estados Unidos logo se antecipa e compra isso, né? Então, uma maneira de interdependência, porque sabe que ele não tem, né? Então, a totalidade ela é interdependente. Quando falo que a totalidade é interdependente, eu não estou dizendo que ela é harmônica, né? Ela é harmônica, mas eu estou dizendo que eu estou apenas repetindo o que o Milton Santos fala do acontecer solidário, né? O acontecer solidário, quer dizer, os sistemas de informação, de comunicação, de energia, eles unificaram o mundo e, com isso, fizeram com que a totalidade se tornasse empírica. Sendo a totalidade empírica, ela mostrou a interdependência dos lugares. Então, por exemplo, quando teve a Copa da Coreia e do Japão, em 2002, ninguém se incomodava em acordar às 3 da manhã para assistir jogo. Era natural, como se a gente vivesse no mesmo fuso horário da Coreia e do Japão. Por quê? Porque essa interdependência ela é, sobretudo, dada pela quem foi que pediu para entrar? Essa interdependência ela é dada, sobretudo, pela técnica e pela ciência, né? Então, isso quer dizer que não é um todo harmônico, é contraditório. Daí vem a história da impermanência, né? Da impermanência, né? Então, a impermanência ela vai mostrar que, ainda que haja uma interdependência, essa interdependência não é sinônimo de é, é, harmonia, né? Porque há momentos de ruptura, há momentos de ruptura, né? Há momentos de ruptura. Então, esse momento de ruptura, eles são proporcionados, sobretudo, pela externalidade, né? Então, aqui que está embutido o conceito de normal e patológico, tal como enunciado pelo Emile Durkheim nas regras do método sociológico, né? Então, Durkheim vai dizer, por exemplo, o suicídio. O suicídio é algo normal para a sociedade. É normal as pessoas se suicidarem. O problema é quando o suicídio se torna um comportamento generalizado, né? Então, ele escreve um livro chamado Suicídio, onde ele vai mostrar como no Japão o suicídio ele aumenta bastante, sobretudo no período do final do ano letivo, onde a pressão, a competição, a pressão por melhoria, por ser o melhor, onde essa pressão ela faz com que se torne uma questão de honra, e quem não alcança a aprovação ou quem não alcança as metas que ele estabeleceu para si mesmo, ele comete suicídio, né? Suicídio, né? Então, quando o suicídio é generalizado, aí acontece uma coisa chamada anomia, né? Ou seja, anomia quer dizer ausência de regra, aquilo que não conseguiu ser controlado, né? Mesmo porque a sociologia do Durkheim, ele vai elaborar que o papel do sociólogo, aí ele vai ser um grande continuador do Comte, né? E o Comte, por sua vez, era um continuador do Saint-Simon, né? O Durkheim vai dizer que o papel da sociologia é prever para prover, né? Então, o sociólogo era uma espécie de médico da sociedade. Ele previa o problema e apresentava a solução, né? Previa o problema, mas isso tudo baseado na regularidade, no comportamento regular. Comportamento regular. Ah, tem suicídio? Tem, mas é normal. Mas só que quando o suicídio passa a ser um comportamento recorrente, aí começa a ser a anomalia, quer dizer, algo que tu não sabe explicar por que aconteceu, porque foge do conjunto das regras do método sociológico, né? Então, eu posso olhar que na totalidade eu tenho um componente de normalidade, que eu chamo a interdependência, né? Mas também eu tenho um componente de anomalia, que eu chamo de impermanência, né? E é justamente a totalidade enquanto a tese, a impermanência enquanto antítese, faz com que haja
a interdependência enquanto síntese, né? E aí, então, a dimensão espacial e da existência passa a ser essa propriedade emergente aí, né? Então, a dimensão espacial da existência passa a ter componentes que são constantes, passa a ser componentes que se alteram, mas a constância e a alteração desses componentes não é explicado dentro do lugar, pelo que acontece na escala local, mas sim pela escala da totalidade. Então, é isso que eu chamo de determinações da dimensão espacial da existência. Então, isso se afasta muito daquele voluntarismo que diz, não, os seres humanos constroem a sua história, não, o cidadão chegou aqui e ele construiu a vila dele, ele construiu a cidade dele, etc., como se a história do lugar fosse a biografia de uma pessoa. Tá? Eu não estou dizendo que pessoas não tiraram floresta, não colocaram pasto, não colocaram gado, não estou dizendo que não houve trabalho. Tá? Claro que houve trabalho, claro que houve produção no espaço, né? Produção de farinha, produção de gado, produção de pimenta, produção no espaço. Só que essa produção no espaço, ela não explica a dimensão espacial da existência, porque a dimensão espacial da existência, ela implica reconhecer a produção do espaço, né? Do espaço. Então, essas são as determinações dessa condição, né? Muito bem. Essa dimensão espacial da existência, ela pode ser lida de algumas maneiras, né? Ela pode ser lida de algumas maneiras, né? Então, por exemplo, eu posso ler a dimensão espacial da existência, por exemplo, à luz do historicismo, né? Do historicismo. Então, se eu pego a condição espacial, a dimensão espacial da existência e leio pelo historicismo, eu vou fazer uma avaliação, uma interpretação muito parecida com a do José de Souza Martins, né? Que vai priorizar os processos históricos, que vai priorizar as relações sociais, que vai priorizar o confronto das relações sociais, né? que vai mostrar a fronteira, vai mostrar o tempo da fronteira enquanto o encontro de histórias diferentes e desiguais da fronteira, né? O fio condutor do tempo da fronteira é o fio condutor das histórias da fronteira, das trajetórias de vida da fronteira diferenciadas, né? Que faz com que frente de expansão se encontre com frente pioneira, que é motivada por N coisas, que vai desde o milenarismo à ideia do Eldorado, à ideia do maravilhoso. Então, quando o Martins fala dos tempos da fronteira, ele está embebendo no historicismo, né? No historicismo que prima as relações sociais de produção e prima pelas histórias da fronteira diferente, né? Essa é uma leitura, né? Uma leitura da dimensão espacial da existência. Eu posso ler essa dimensão espacial da existência à luz do positivismo, né? Do positivismo, tal como o Augusto Comte coloca no Catecismo de Filosofia Positivista ou então no curso de Filosofia Positivista, né? Que vai mostrar como é que a história da humanidade é uma história de evolução, né? São os estágios evolutivos. Uma vez era o primitivo, depois o metafísico, aí vai passar para o positivo. Essas histórias. Então, a história do ponto de vista do positivismo é uma história da evolução. Então, eu posso narrar a dimensão espacial da existência, eu posso fazer uma narrativa da dimensão espacial da existência, eu posso fazer uma narrativa pensando que é dialética, pensando que é histórica, mas que, de fato, é muito positivista, porque eu começo bem assim, a comunidade
a minha tese é sobre a comunidade Luz da Esperança. Luz da Esperança. Né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer como é que era a Luz da Esperança. Aí eu começo a contar. A comunidade Luz da Esperança nasceu no século XIII, ela nasceu porque chegou a família do seu Maués, aí se estabeleceu no lugar, aí tirou a floresta, aí foi crescendo as coisas, aí chamou os parentes, os aderentes, aí vieram o povoado, aí vai contando a evolução, até que um dia esse povoado se transformou em vila, até que um dia vieram a prefeitura, vieram o hospital e se transformou em cidade. Quer dizer, eu começo uma evolução da cidade, uma evolução, contando desde quando nasceu até o 2020. Então, eu começo do que era até agora. Então, eu começo como se o que era, como se o passado explicasse o presente. Né? Porque nessa narrativa do positivismo, a gente não pode esquecer que o positivismo ele é a doutrina do que está posto. Né? E a doutrina do que está posto significa dizer o seguinte, que o que está posto, ele tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira. Então, para o positivismo, o que existe é a regularidade. Né? A regularidade. Então, se o que existe é a regularidade, o que é que significa dizer? Significa dizer que as coisas são o que são e não poderiam ser de outra maneira. Né? Que as coisas chegaram assim porque tinham que chegar dessa maneira. Então, há uma certa apologia ao status quo, há uma certa apologia ao paradigma da necessidade, né? Da necessidade. Ou seja, há uma certa apologia do paradigma do normal. Quer dizer, o que é o que deveria ser. O que é o que deveria ser. Né? Então, eu explico a comunidade Luz da Esperança, a comunidade Luz da Esperança hoje, né, ela tinha que ser dessa maneira, porque ela começou daquela maneira lá. Né? Então, é muito comum essa explicação positivista nos trabalhos. É muito comum, é o que mais tem. Né? Porque as pessoas elas confundem a origem com o começo. Entendeu? A origem não quer dizer começo. A origem do processo, eles tentam buscar a origem do processo lá no começo e cometem então uma narrativa de evolução, né? De evolução. Né? Ora, aí esquecem do elemento da contingência, né? Mas é uma outra conversa. Muito bem. A dimensão espacial da existência, ela pode ser lida de maneira dialética. Né? Ser lida de maneira dialética significa dizer o seguinte, significa dizer que que dentro dessa condição, dessa dimensão espacial da existência, eu tenho forças em contradição. E essas forças em contradição, elas que movimentam a dimensão espacial da existência. Elas estão em contradição, e essas contradições são de vários níveis. Né? Elas são contradições internas e contradições externas. Né? Então, significa dizer que dentro da dimensão espacial, né, eu tenho interesses contraditórios, né, que convivem e que desenham a dimensão espacial. Né, Então, esses interesses contraditórios, eles são impressos no espaço. Né? Como assim a contradição? Por exemplo, teoricamente, se a gente fosse olhar apenas pela densidade dos rios que nós temos, se a gente fosse olhar, por exemplo, pela densidade dos cardumes que nós temos, o estado do Pará, o alimento básico da mesa do paraense deveria ser o peixe. Né?
E o peixe deveria ser acessível a todos, né? Por que que não é? Porque tornar acessível o peixe a todos não significa que o peixe está disponível para todos, mas significa brigar com os interesses dos grandes conglomerados ligados à pesca, que priorizam o mercado de exportação, seja exportação nacional ou seja exportação externa. Então, isso explica o porquê que o Estado, com grande potencial de pesca, é também um estado onde a gente consome os peixes bastante caro, né? Então, aí tem essas contradições do espaço, né? Ou então, por que o estado onde tem, por exemplo, na mineração o seu principal, um dos principais produtos da balança comercial, por que que quanto mais a mineração ela contribui com o PIB paraense, mais desigualdade essa mineração causa, né? Então, são as contradições, que aí a dialética vai explicar, né? A dialética vai explicar. Porque a dialética, ela procura focar a contradição, né? E o que é focar a contradição? É que para a dialética nada é. Nada é. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Então, tudo está num constante devir. Tudo está num constante devir, mas a dialética não se avora a dizer quando é que vai ocorrer a ruptura. Ela só diz que tudo está num constante devir. Por exemplo, quando nós nascemos, nós começamos a morrer, mas nenhum de nós sabe quando a gente vai morrer. Mas viver significa, antes de tudo, viver morrendo, né? O ato de viver significa morrer em pé. A gente está cada dia morrendo, cada dia morrendo. Tá? Então, esse é o movimento dialético. O movimento dialético ensina que o ser traz dentro de si a negação de si. Então, é esse choque entre o ser e no ser que vai dar origem ao movimento. Ao movimento. Só que esse movimento ele não é... Ninguém sabe a intensidade do movimento, ninguém sabe a velocidade do movimento, ninguém sabe a potência do movimento, mas sabe que o movimento é contraditório. Tá? Contraditório. Certo? Então, a dialética ela vai mostrar esse processo. Então, a dialética ela tem um atrativo muito grande, que a dialética diz assim, olha, nada é para sempre. Nada é para sempre. Entendeu? A dialética vai dizer, tudo tem dentro de si o elemento de contradição. Tá? Então, nada é. Porque se tu diz que algo é, tu está dizendo que o que é não pode ser. Né? Então, não tem mudança. Agora, por exemplo, é aquilo que o Parmênides coloca. Né? O que é o que não pode ser. O que não pode ser é o que não é. Né? Professor, se o senhor me permite interromper, Diga. licença. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Em relação a isso, o que seria possível o senhor explicar para a gente sobre o que a gente entende como hibridismo? Desculpa. Como assim, hibridismo? De onde foi que tu ouviu falar? Na verdade, o senhor está falando sobre a dialética, ela nada é, e tudo ela é ao mesmo tempo. Isso? Pois é, mas isso não é... Isso Natani, né? Pois é. Mas isso não é hibridismo, isso é a natureza da dialética. Uhum. Dialética, por exemplo, o Parmênides vai dizer o que é copo não é celular. E o que é celular não copo. Né? Porque o que é o que não pode ser. E o que não pode ser é o que não é. Né? Os Titãs até fizeram uma música. Né? Mas o que é esse? Quando ele fala o que é o que não pode ser, e o que não pode ser é o que não é,
eles estão fazendo uma apologia do conservadorismo, então dizendo nada muda. Nada muda. Porque se o que é não pode ser, então nada muda. Nada muda. Né? Já o Heráclito vai dizer, olha, ninguém toma banho no rio, no mesmo rio 2 vezes, porque o rio mudou e as pessoas mudaram. Ora, o Marx vai fazer o caminho do meio. Ele vai dizer, olha, tem coisas que na sociedade mudam e tem coisas que na sociedade permanecem. Não é? Tem coisas que na sociedade mudam e tem coisas que na sociedade permanecem. Né? Então, a dialética é esse processo de reconhecer que todo ser, isto é, toda a tese, traz dentro de si elementos da sua própria negação. Do choque da tese com a antítese, nasce a síntese. A síntese nada mais é do que um componente de tese e antítese, portanto, uma nova tese. Ela vai caminhando. Tá? Vai caminhando. Né? Vai caminhando. Então, a análise dialética, ela implica entender esse movimento de contradição, olhar o espaço à luz da contradição. Então, quando eu olho o espaço à luz da contradição, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que esse espaço, ele habita dentro de si elementos em unidade contraditória. Quando falo que habita esses elementos com a unidade contraditória, eu não estou dizendo que a contradição é harmônica. Não tem contradição harmônica. Eles estão em contradição. Até que chegar um dia, e que ninguém sabe quando, essa contradição vai explodir. Aí vai mudar as coisas. Tá? Por exemplo, as condições que permitiram a emergência do capitalismo, né, no interior do feudalismo, elas amadureceram quase 10 séculos. Por quase 10 séculos... Deixa eu fechar aqui a janela. As contradições que permitiram o amadurecimento do capitalismo, elas demoraram quase 10 séculos. Quase 10 séculos. Tá? Quem vivia no feudalismo europeu do século V nunca sonharia com direito de mulher. Nunca sonharia com voto de mulher. Nunca sonharia com circulação de mercadoria. Nunca sonharia. Né? Só que as contradições elas estavam amadurecendo, bem devagar. Bem devagar. Até que se tornaram insustentáveis e deram origem ao capitalismo. Né? Então, com isso, o que a dialética diz? Que nada é eterno. Que tudo muda o tempo todo. Agora, para dizer que tudo muda o tempo todo, eu preciso considerar o elemento de permanência. Porque só tem mudança porque tem permanência. Eu só observei que algo mudou porque algo permaneceu. Né? Eu só sei que tem movimento porque tem repouso. Porque se só tiver uma variável do movimento, não dá para enxergar o repouso. Dá para me entender? Então, se eu falo que as coisas mudam, é porque tem coisas que permanecem. Porque eu só posso dizer que algo mudou porque eu percebi algo que permaneceu. Aí eu olhei aquilo que permaneceu, olhei ao redor e disse, puxa, mudou. Entende? Então, são pares dialéticos. Pares dialéticos. Né? Porque tem permanência. Só tem o novo porque tem o velho. Só tem o interno porque tem o externo. Né? E assim vai. São pares dialéticos. Não tem algo só novo, não tem algo só velho, não tem algo só luz, não tem algo só mercado, não tem algo só Estado, porque senão não vai ser par dialético. Não tem algo só endógeno, não tem algo só exógeno, não tem. Então, eles estão
eles são duas faces da mesma moeda. Eles são duas rodas do mesmo movimento, né? Então, quando a gente fala dialética, a gente se refere a essa situação, tá? Essa vai pegar essa situação quando coloca, né? Dessa maneira. Dá para me entender? Tá sim, professor. Né? Eu reconheço que não é algo muito simples de digerir, né? Mas, enfim, coisas complicadas têm que ser ditas de Só, jeito. professor, só pegando essa ideia de parâmetros, né? A gente pode chamar parâmetros, pegando um tema muito atual, que é o da pandemia. Só existe a procura pela vacina porque o Travou o teu, Sem áudio. travou. Repita, por favor, querida, que travou. Albenita. Travou. Mas sim, daqui a pouco ela retorna, a gente continua. Tá? Então, o método dialético, no meu entendimento, ele é um indicado para pensar essa condição espacial e da existência, porque ele foca as contradições, né? Primeira contradição entre natureza e recurso natural. Segunda contradição entre valor de uso e valor de troca, ou se quiser, entre preço e valor, né? A outra contradição entre produção social e apropriação individual, né? Quer dizer, a dialética, ela pontua as contradições, né? Ela pontua as contradições, né? Agora tem uma outra leitura que nega a dialética, que é a leitura funcional, né? Então, tu pode pegar pela perspectiva do funcionalismo, né? Aí tu pode ler a condição espacial da existência e dizer o seguinte: olha, cada um tem o que merece. As pessoas moram onde elas podem morar, onde elas escolheram morar, né? Então, tu começa a dizer que tudo está no seu lugar, né? Tudo está no seu lugar. Tu começa a dizer que a sociedade ela é um todo orgânico, onde cada um cumpre uma função, uma parte no processo, né? E aí, pobres, aí eu não falo mais classe social, eu falo pobre e rico. Eu falo classe A, classe B, classe C, né? Eu começo a criar um discurso para dizer, olha, não tem nada errado, entendeu? Eles tiveram oportunidade, eles não aproveitaram. Aí eu começo a criar aquele discurso e dizer assim, não, olha, o mundo é de quem estuda, o mundo é de quem estuda, né? Eu começo o paradigma do funcionalismo, ele difunde o discurso da meritocracia, né? O que a meritocracia diz? Não, tem o emprego quem tem o melhor currículo, né? Como se as pessoas tivessem o mesmo ponto de partida, né? Como se as pessoas tivessem as mesmas condições. Aí elas têm currículo diferente porque faltou habilidade para elas, mas elas tiveram a mesma condição. A pergunta é: as pessoas têm as mesmas condições? Não. Eu lembro, eu fiz a minha graduação em Abaetetuba, eu terminei a minha graduação em 92, aí eu fiz concurso para o NPI, né, e eu fui aprovado, né, aí todo o pessoal queria saber onde eu tinha estudado. Eu disse, eu estudei em Abaetetuba. Né? Por quê? Porque o pessoal conhecia só o pessoal de Belém, não conhecia de outros municípios, né? Então, o paradigma funcionalista ele vai falar que a sociedade é um todo orgânico, funcionalmente estruturado, e que
está no comando quem é mais competente, quem tem melhor currículo. Né? Então, ela desconsidera a distribuição desigual na sociedade. Né? Ela desconsidera. Né? Tanto é que ela desconsidera que, de vez em quando, ela promove o trabalho. Né? Então, de vez em quando aparece um caso, né, que diz bem assim, nossa, olha, tá vendo? Esse menino aqui era um menino que vivia lá no interior do Nordeste, ele estudava à luz de vela, à luz de lamparina, caprichou, se esforçou, conseguiu, migrou para a capital, fez a graduação, aí depois ele pegou, conseguiu uma bolsa, agora ele está lá em Oxford desenvolvendo a vacina. Né? Como se todo mundo tivesse a mesma sorte, a mesma trajetória dele. Né? Quantos colegas de infância de vocês conhecem que estão na faculdade? Quantos colegas de infância que estudaram na 5ª série com vocês que estão na faculdade? Pouquíssimos. Entendendo? É muito seletivo. É muito seletivo. Tá? Então, o funcionalismo ele trabalha com essa perspectiva. O pior de tudo é que ele aparece como democrático, como justo. Né? O critério é técnico. Quem tem melhor currículo entra. Né? A análise de currículo é a pior coisa que tem, a coisa mais injusta que tem. E as pessoas, elas não têm o mesmo ponto de partida. Mas fala, cara. Sim, me lembrando de um discurso muito corrente, que quando se elege um governante, aí o discurso é de que o povo merece o governante que ele elegeu, né? De merecimento. Sim. Né? Esse discurso. O funcionalismo ele vai dizer, o paradigma do funcionalismo, ele vai dizer que é o eleitor que escolhe o governante, porque o eleitor vota. Né? Você tem o poder de escolher. Como se entre o eleitor e o candidato não houvesse todo o marketing político, não houvesse constrangimento econômico, constrangimento moral, constrangimento emocional, como se não existisse mídia, como não existisse constrangimento familiar. Quer dizer, há N mediações. São essas N mediações que explicam, por exemplo, por que Dilma ganhou. Dilma, que nunca tinha sido candidata nem a síndico, ganhou como presidente do Brasil. Está entendendo? Então, são essas mediações que explicam. Né? Mas, vamos lá. Então, só para comparar, para quando vocês estiverem fazendo uma narrativa sobre a dimensão espacial da existência, vocês perceberem qual é o método que está trabalhando, né, que vocês estão trabalhando. Né? Muito bem. Aí, quando a gente está falando quando a gente está falando quando a gente está falando da formação espacial, né, quando a gente está falando da formação espacial e dentro de uma leitura dialética, né, quando a gente está falando de formação espacial dentro de uma leitura dialética, aí sim, começa a aparecer alguns elementos. Né? Então, quando eu estou falando da formação espacial dentro de uma leitura dialética, eu começo a olhar, o ponto de partida é o presente, né? E o presente, mostrar como é que forma e ação estão associados, ou então como o local e a ação estão associados, ou então como a situação estão associada. Quer dizer, aí eu estou falando, esses neologismos que eu estou apresentando para vocês, é uma forma didática de dizer ação e objeto, forma e função, estrutura e processo, né? Repouso e movimento, né? Repouso e movimento, porque quando fala da formação espacial, uma leitura dialética, a gente tem que considerar aquilo que está em repouso, mas aquilo que está em repouso não quer dizer que está parado. Aquilo que está em repouso, ele foi fruto da ação e ele é condição para a ação. Né? Ali onde está localizado as coisas, aquilo ali foi fruto da ação e é condição para a ação. Ali onde está situado o processo, ele está situado
a partir de um conjunto de ações, e ele é condição para a ação. Então, o presente, numa leitura dialética, ele passa a ser esse conjunto de forma, ação, localização, situação. Então, a gente ressignifica essas palavras tão caras para a geografia e dá um conteúdo geográfico para eles. A informação, para nós, passa a não ser mais sinônimo de evolução, sinônimo de história, sinônimo de construção. Localização, para a gente, passa a ser algo diferente de que apontar um lugar. E situação passa a ser algo diferente de limite e de pontos extremos, né? Então, aí o presente passa a ser visto para nós como cenários, né? Cenários, porque pela leitura dialética nada é, tudo está, né? Então, tudo está em movimento, tudo está em constante contradição, então nada é, né? Então, eu tenho cenários, né? Cenários, quer dizer, eu tenho quadros espaciais, para recuperar uma terminologia do Humboldt, né? O Humboldt vai falar quadros da natureza. Então, eu tenho esses quadros espaciais, né, enquanto escalas locais onde as coisas estão movimentando, né? E o que é que se movimenta dentro dessas coisas, né? Primeiro é a natureza, né? Só que dentro da natureza eu tenho um componente que é de ordem, né, que é o cosmos, né? Eu tenho um componente que é de desordem, que é o caos. Então, aqui a ideia de natureza não é nem um todo harmônico, nem um todo desorganizado. Quer dizer, a natureza não é sinônimo de Éden, divinizado, que é cosmo, mas também não é sinônimo de selvageria, que é o caos. A natureza é as duas coisas, né? Ela é cosmo e caos, né? Porque a natureza ela é composta de vida e morte. Então, vida e morte, para a natureza, não são coisas antagônicas, elas são duas faces da mesma moeda, né? Mesmo porque, para a natureza, não tem vida e morte, o que tem é o processo, né? É o processo de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, é natural, né? Então, ninguém escapa disso, se todo ser vivo um dia vai morrer, e um dia vai morrer, quer dizer, vai morrer de fato, mas todo dia a gente está morrendo, né? Todo dia a gente está morrendo. Então, a natureza, nesse aspecto aí, não é algo sacralizado, nem tampouco é algo selvagem. A natureza é composta de cosmos e caos, né? Então, esse caos aí aparece, sobretudo, nos eventos do clima, por exemplo, né? Por exemplo, tsunami, furacão, tornado, essas coisas assim, um laninho, né? Então, aí eu tenho o elemento de caos, né? E hoje está muito comum, né? Em algumas cidades do Pará se choveu granizo, por exemplo, que é um negócio inimaginável em outros tempos, né? Mas isso mostra como é que a natureza é, ao mesmo tempo, ordem e desordem, ou se quiser, o normal e o patológico, o normal e a anomia, né? Cosmo e caos, né? E aí dentro, aí o outro elemento desse cenário é o ser humano, né? O ser humano enquanto microcosmo, né? Por que o microcosmo? Porque não foi o ser humano que inventou o ser humano, né? O ser humano, ele nasce aos 45 do segundo tempo, né? Ele nasce aos 45 do segundo tempo. Deixa eu pegar um livro aqui. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, né? É um livro maravilhoso. Ele vai, acho que vocês, dá para ver o nome, né? A Magia da Realidade, né? Então, tem uma parte aqui onde ele vai mostrar o quanto é que o ser humano é muito parecido com o chimpanzé, com o camundongo, é muito parecido. Ele vai pegar a cadeia do DNA para mostrar isso, né? Vai pegar a cadeia do DNA para mostrar isso, né? Por isso que nós somos o microcosmo, porque dentro do ser humano está contido uma verdadeira a história
do universo, a história da vida está contida no ser humano, né? O que compõe os átomos, tudo que compõe o ser humano não foi gerado pelo ser humano, foi gerado pelo universo, né? E o nosso sistema, por exemplo, o nosso sistema autônomo, a nossa visão, né? Isso tudo aí nós herdamos de outros seres vivos que passaram por movimentos de milhões e milhões de anos. Por isso que nós somos o microcosmo, né? Por isso que nós somos o microcosmo, né? Então, por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, todo mundo, a gente está aqui reunido, mas ninguém está se incomodando se o nosso sistema nervoso autônomo está cuidando para que o rim funcione direito e para que o olho consiga enxergar, né? Mas até nós chegarmos nessa compreensão de não ficar preocupado com o sistema nervoso autônomo, levou bilhões de anos. Tá? Uma evolução imensa, né? Então, por isso que o ser humano ele é, ao mesmo tempo, o homem, microcosmo, né, que é o cosmo, e o caos. Né? Muito bem. Além desse cenário que tem a natureza, tem o homem, eu tenho um elemento que é a chamada produção social da natureza. Quando eu falo produção social da natureza, eu estou falando das maneiras, das determinações que vão se apropriar dessa natureza, né? Se apropriar de frações dessa natureza. Então, quando começa o processo de apropriação de frações da natureza, aí eu tenho uma coisa chamada meio geográfico. Meio geográfico. Quer dizer, o ser humano ele passa a não viver somente, ele passa, digamos assim, a imprimir na natureza a maneira como ele quer viver. Então, quando o ser humano imprime na natureza a maneira como ele quer viver, aí nasce o meio geográfico. Quando o ser humano diz bem assim, eu não quero ser só o coletor de frutos, eu quero determinar o lugar onde eu vou colher os frutos. Então, quando ele inventa a agricultura, ele está fazendo o meio geográfico. Quando o ser humano, ele diz bem assim, quando o ser humano inventa o cachorro, né, porque o ser humano, ele inventou o cachorro, né? Antes não tinha esse negócio que tinha cachorro, antes o que tinha eram os lobos, né? Então o ser humano saía para caçar, ele caçava, ele ficava consumindo a caça, por exemplo, ali na fogueira. Aí, então, quando via a matilha de lobo cercava os caçadores aí, então eles jogavam ossos, jogavam o resto de carne, aquela matilha comia os restos ali. Então, isso é um processo de relação amistosa. Então, começou uns lobos que não tiveram mais a habilidade de caçar, mas assim a habilidade de apenas acompanhar o caçador. Aí esse lobo deixou de ser lobo, se tornaram um cachorro. Tá? Foi a mesma história com o gato também. O gato é um felino da mesma raça do leão e do tigre, por exemplo. Então, originalmente, ele é um caçador, ele é um mamífero carnívoro, né? Mas que houve um momento aí, houve um momento de ruptura onde esse gato ele vai ser domesticado. Então, quando eu falo que o ser humano inventa o gato, inventa o cachorro, ele inventa os animais domésticos, né? Então, aí ele ressignifica a natureza, ele faz uma produção social da natureza, né? Então, aí eu tenho o chamado meio geográfico, que é a ressignificação da natureza e do homem por meio do trabalho, né, por meio do trabalho, seguindo a do Marx, por meio da linguagem, seguindo o Habermas, e por meio da cultura, seguindo lá o Levi-Strauss. Né? Então, ressignifico. Muito bem. Aí, está dando para me acompanhar? Né? Está dando para acompanhar? Né? Está sim, professor. Tranquilo. Então tá. Vamos seguindo. Aí, a partir do momento em que eu tenho essa formação dialética, aí o que é que eu começo? Aí eu começo a ter um processo, né? Eu começo a ter um processo que é o processo de... Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um processo do tempo, né? O tempo desenhando o espaço.
o tempo desenhando o espaço. Então, aí nós chegamos no ponto da exposição do Martins, né? Então, quando ele fala dos tempos da fronteira, né? Ou seja, das várias histórias da fronteira, certo? Né? Então, quando o Milton Santos ele vai falar dos meios geográficos, então ele vai admitir que não tem tempo separado do espaço. Com isso, vai surgir a necessidade de construir analiticamente os pedaços de tempo no espaço, os pedaços de tempo no espaço, ou seja, uma geografia do tempo, né? Por quê? Porque se nós chegamos à ideia de meio geográfico como a ressignificação do homem, da natureza, por conta do trabalho, da linguagem, da cultura, né? Então nós começamos a entender que o meio geográfico, ele vive numa constante tensão dialética entre natureza, trabalho, técnica e apropriação, né? E o que a gente chama de período é quando essa tensão dialética não foi suficiente para romper, né? Então, eu tenho uma constância, tenho uma constante, né? Constância não quer dizer homogeneidade, né? A dialética ela não admite o homogêneo, ela admite o hegemônico. O hegemônico é sempre heterogêneo, né? Então, quando eu falo período, eu falo uma constância, né? Então, uma constância quer dizer é um ritmo, uma dinâmica que prevalece ali, a despeito das tensões entre natureza, trabalho, técnica e apropriação. No entanto, à medida que essas tensões vão amadurecendo, né, elas geram uma ruptura. Aí que vem o evento, né? Então, o evento, ele rompe com essa constância, né? E aí inaugura um outro conjunto de tensões, uma outra dinâmica ele inaugura, quer dizer, houve uma ruptura. Aí inaugura, né? Por isso que o meio é sinônimo de tensão, o período é sinônimo de constância e o evento é sinônimo de ruptura. Aí eu tenho três categorias, três conceitos que vão ajudar a mostrar como o tempo é desenhado no espaço. Ou, agora, de outra maneira, como é que no espaço eu pego o desenho do tempo, né? Aí sim, nós chegamos na teoria social miltoniana dos meios, né? Então, o Milton Santos ele vai privilegiar a técnica, né? Várias vezes ele vai dizer que a geografia é uma filosofia da técnica, né? E essa técnica, elas são em famílias, por isso que não é técnica isolada, são sistemas técnicos, né? Esses sistemas técnicos, eles são adredes ao espaço, eles integram a dimensão espacial, porque o ser humano é um ser humano condicionado. À medida que ele entra em contato com a técnica, ele vai ser dependente da técnica, e eu estou falando de técnica enquanto um saber, estou falando de técnica enquanto um fazer, né? Então, o meio, ele é um meio enquanto densidade técnica, traduzida na habitação, traduzida na forma de conseguir alimento, traduzida na forma de reproduzir a sua vida, né? É um movimento dialético, né? E aí, seguindo a ideia de técnica e de sistemas técnicos, e seguindo a ideia de meio enquanto um adensamento de densidade técnica, a gente vai ter a periodização que Milton Santos vai falar, meio natural, meio técnico científico, que penso que já é familiar para vocês, por isso não vou me deter tanto a ela, né? E aí eu vou me deter ao que eu falo, que eu estou pensando com Milton Santos, né? Então, essa periodização do Milton Santos, ela tem algumas fissuras, fragilidades, né? Primeiro que é uma periodização que privilegia muito o meio técnico, né? Ela privilegia o meio técnico, né? Então, ela não privilegia o meio natural, ela não privilegia esse processo de apropriação da natureza para a construção do meio natural. Segundo, é uma periodização que privilegia a região concentrada, né? Então, a parte
chamado Centro-Sul, né? Então, praticamente, ele pega essa fração do Brasil para servir de base empírica para a reflexão dele, né? Terceiro ponto é que ele silencia em relação aos períodos de transição, né? Ele fala meio natural, meio técnico científico, né? É muito clara a característica de cada um, mas não é clara a zona cinzenta. A zona cinzenta, quer dizer, como é que ocorre a transição da natureza para o meio natural? Como é que ocorre a transição do meio natural indígena para o meio natural comercial? Como é que ocorre a transição do meio natural comercial para o meio técnico? Como é que ocorre a transição do meio técnico para o técnico científico? E o que é que continua e o que é que muda? Não mexe nisso daí. Não mexe porque não teve tempo de mexer, né? Quando ele enuncia isso, ele morre, né? Outro ponto também, que a fragilidade da elaboração dele, é que ele secundariza as relações entre espaço, política e relação de poder. Ele não toca nisso, né? Então, a distribuição dos sistemas técnicos, ela parece que ela aconteceu por si só, parece que não teve relação de poder, relação política, disputa de poder, parece que não teve nada disso. Parece que houve uma distribuição, a técnica distribuiu a técnica. Então, é uma coisa que certamente estava no horizonte dele, mas ele não elaborou, né? Então, é com base nesses 4 pontos aí que eu construo a minha elaboração, né? A minha elaboração enquanto meio e período e evento na Amazônia Paraense, né? É uma elaboração que eu começo a construir desde 2008, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu li Milton Santos e quantas vezes eu li o que Milton Santos leu, mas eu ainda não tive tempo para colocar tudo na forma de artigo, né? Então, o que eu passo para vocês aqui é informação, né? Quer dizer, uma maneira como eu arrumei o conhecimento, né? Uma maneira como eu arrumei o conhecimento, né? E o que é o conhecimento? É o que eu li para poder falar para vocês, né? Então, isso aqui não é uma arrumação de curioso que o que é que eu vou falar hoje para eles? Eu vou falar isso aqui. Não, isso aqui é uma elaboração que já tem mais de uma década, tá? Mais de uma década, tá? Então, quando eu falo meio, período e evento na Amazônia Paraense, né, primeiro o que eu chamo de Amazônia Paraense é como se fosse uma região. O que eu chamo de Amazônia Paraense é muito parecido com o que o Milton Santos chama de região, né? Por quê? Por que eu falo Amazônia Paraense? Porque eu digo bem assim, os processos que acontecem aqui, nessa parte da Amazônia, não podem ser explicados tomando como escala o estado do Pará. Elas não começam e nem terminam no estado do Pará. Com isso, eu estou recuperando aquela primeira ideia que eu falei para vocês lá anteriormente, da ideia de totalidade. Vocês lembram? De totalidade e lugar? Tá? Foi daí que eu peguei, né, desse paradigma. Então, estou tentando explicar para vocês o fundamento filosófico e epistemológico do processo. Então, a Amazônia Paraense, nesse sentido, é semelhante à ideia de região, né? O meio geográfico é um conceito que eu elaboro, né, que é diferente do Milton Santos, é diferente do Rui Moreira, né? Então, o meio geográfico consiste em frações da terra e água, integradas à existência humana pelo trabalho social e por suas criações técnicas assimiladas, tornando-se condição, palco, o produto e palco da vida, né? Quer dizer, o meio geográfico, ele tem aqueles componentes que vocês lembram que eu falei há pouco? São cenários. Tem a natureza, tem o homem, tem a produção social, né? Aí a ideia de período, que é o Milton Santos falando aí na natureza do espaço, que é o período é portador de um sentido. Então, quando eu falei ainda há pouco que o período ele tem a ver com a constância, é a mesma coisa aqui. O período ele é portador de um sentido. Então, eu tenho um sentido que é relativamente hegemônico, partilhado pelo espaço e pela sociedade, representativo da forma como a história realiza suas promessas da técnica. Então, tem a constância. Aí, por outro lado, eu tenho um evento. Se o período é a constância, o que é o evento? É a mudança. Ele muda as coisas.
e transforma os objetos, né? Dando-lhe ali mesmo onde estão novas características, né? Então, esses 4 conceitos aí são fundamentais para aquilo que eu construo como chamo de formação territorial da Amazônia, né? A periodização, né? E aí, então, eu tenho o primeiro momento de superação dialética, né? O que é superação dialética? Eu tenho a superação dialética do quê? Eu tenho o meio natural indígena fazendo a superação dialética da natureza. Aí está a primeira superação dialética, né? Eu não estou falando mais de natureza sem sentido, mas eu estou falando de meio natural, quer dizer, eu estou falando disso bem aqui, ó. Eu estou falando que indígenas fizeram uma apropriação de frações da terra e da água, integraram a sua existência, né? Então, a partir do momento que eu tenho essas sociedades indígenas, eu tenho sociedades solares, né? São sociedades solares, são aquelas sociedades que ficam dependentes das estações e das lunações, né? Aquelas que não têm combustível fóssil, né? Daquelas que ainda não têm prospecção mineral, né? São sociedades solares que vivem dos ciclos da vida do reino vegetal, animal e mineral movimentados pelas estações decorrentes do movimento do Sol, né? São sociedades não mercantis, quer dizer, não tem mercado, tem a troca, obviamente, mas não tem mercado, né? São sociedades que têm conflito, brigam entre si, matam entre si, comem entre si, guerriam entre si, só que a disputa não é territorial, né? A disputa aí é por quem comanda, né? Quem comanda, né? São sociedades que têm saberes e fazeres milenares, né? Milenares, né? Então, desde a chegada do homem aqui na Amazônia, mais ou menos 11 mil anos, até hoje, passou muito tempo para descobrir quais são o que é fruto, o que é veneno, o que peixe pode comer, que peixe pode matar, que caça pode comer, que caça pode matar. Então, esse saber fazer foi na base do experimento e do erro. Do experimento e do erro, né? Então, saberes e fazeres milenares para descobrir qual é a madeira que dá para fazer embarcação, qual é a madeira que dá para fazer flecha, qual é a madeira que dá para fazer utensílio doméstico, foi, sabe, zilhões de anos. Eu tenho uma heterogeneidade de culto, de cultura e de cultivo, né? Eu tenho cosmogêneses heterogêneas, quer dizer, cada tribo explica de uma maneira o surgimento do mundo, né? Eu tenho a predominância de tribos nômades, quer dizer, não temos cidade, não tenho. Tenho ausência de propriedade privada, eu posso ter propriedade comum, mas não tenho propriedade privada. Eu tenho a predominância do valor de uso, quer dizer, as coisas eram importantes porque tinham uso. Tenho baixo impacto ambiental, né? Então, eu tenho, de certa maneira, alguns elementos estruturadores do meio natural, que o meio natural nada mais é do que a superação dialética número 1, que eu estou chamando. Aí eu tenho a superação dialética 2, que é o momento onde esse meio natural é superado pelo meio natural comercial, né? Então, se esse meio natural ele data de mais ou menos 11 mil anos antes, que é aquilo que eu falei anteriormente para vocês, a sociedade comercial, né, vai a partir de 1616, tendo como foco a fundação de Belém. Aí eu tenho sociedades que são solares, eu me esqueci de colocar, que continuam sendo... Quer dizer, não coloquei solares porque nem todo tempo vai ser sociedades solares, tá? Eu tenho sociedades mercantis, né? Agora o comércio vai ser fundamental. Eu tenho conflitos de classe, obviamente que não só conflitos de classe, né? Mas agora os conflitos não são somente étnicos, são de classe. Eu tenho a invenção do outro, que até a situação de fronteira, né? Quer dizer, o colonizador chega e inventa o outro. Eu tenho um desencantamento do mundo, quer dizer, agora eu não tenho mais o culto da natureza, eu desencanto a natureza, como eu falei anteriormente. Eu tenho um processo que é um processo de ocidentalização, baseado no catolicismo e na latinização, né? Eu digo latinização porque foram os povos latinos, né? Português, francês, espanhol que
que mais meteu a mão aqui na Amazônia, né? Então, é um processo de latinização. Não estou dizendo que inglês não tinha, não estou dizendo que holandês também não tinha, não estou dizendo que alemão não tinha, mas é menos. Eu tenho um processo que é de construção da cidade e do urbano, né? Eu tenho um processo que é um processo de expropriação de terra, tenho um processo de cativeiro da terra. Eu tenho um processo de junção do valor de uso ao valor de troca. Com isso, eu tenho um alto impacto ambiental, porque eu começo a produzir extrativismo, pecuária, agricultura, maquinofatura e cidades em grande escala. Eu tenho a natureza, a invenção da natureza enquanto fonte de recurso. Eu tenho um sentido de Amazônia enquanto espaço vazio. Eu tenho a invenção da fronteira, né? Então, isso eu chamo de situação dialética 2, né? Situação dialética 2, né? Então, no próximo encontro, eu vou falar da superação dialética 3. Né? Acho que eu já falei muito para vocês, né? Ainda não cheguei no cerne da questão. Mas é só para mostrar quanto é importante entender o José de Souza Martins, né, com o tempo da fronteira, porque, na realidade, ele está falando da formação dos tempos, né? Isso é importante para a gente quando a gente vai entender a formação territorial da Amazônia, né? E eu fiz questão de expor isso para vocês, mas eu não terminei a exposição, né? Acho que na próxima semana eu termino, porque eu vou falar da superação dialética 3, né, que ainda tem mais elementos para colocar, né? Só para compartilhar com vocês um conjunto de reflexões que eu falei que há mais de uma década eu venho fazendo, ainda que não tenha escrito, tinha publicado pouquíssima coisa. Eu não publiquei porque ainda não achei que estava bom para publicar, né? Hoje mesmo eu queria, para essa aula, eu queria compartilhar um texto com vocês, mas eu acho que para a próxima aula eu vou compartilhar, para vocês só perceberem que o que eu falei, o que eu coloquei algum desses slides aqui, eu já vinha elaborando há muito tempo no texto. Eu acho que eu vou compartilhar o estado da arte do texto que eu estou escrevendo sobre isso, mas que eu acho que não está bom ainda, né? Eu queria ouvir vocês, alguma pergunta, alguma consideração? Professor, tem só um pedido, se fosse possível, se eu compartilhasse os slides das outras aulas para a gente acompanhar na leitura, seria possível? Esse de hoje eu acompanhei aqui e consegui capturar bacana, então fica mais fácil o entendimento, já que as aulas estão gravadas, se for possível, se não, tudo bem. Não, deixa eu terminar a disposição, da próxima aula eu compartilho, que eu vou concluir ele, não está concluído. Aí eu compartilho, não tem problema. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Professor, boa tarde, colegas. Na verdade, a minha participação não está na ideia de uma pergunta, eu me sinto contemplado pela aula do professor e reconheço que a aula, ela tem, acho que ela é o início da ponta do iceberg de uma proposição muito extraordinária que o senhor está fazendo e que certamente vai contribuir muito, como o senhor muito bem fala, sobre a ideia de deixar a sua contribuição para as futuras gerações. Isso realmente nos anima muito a fazer o que o senhor tem dito para a gente, no sentido de a gente fazer o esforço de fazer alguma coisa que realmente ocupe um espaço como forma de ensinar, de contribuir às pessoas de maneira extraordinária. Então, professor, eu fico muito feliz. Na aula passada, nós falamos de fronteira e pode ser uma ignomínia, mas é assim, em que medida e possibilidade a gente poderia encaixar a ideia de fronteira que o senhor falou do encontro, do encontro na ideia de sucessão e coexistência do Milton Santos? Existe alguma possibilidade de fazer um diálogo assim, aproximando essa ideia? Pois é, o meu esforço hoje foi mostrar essa possibilidade. Tá entendendo? Porque quando o Martins fala do tempo da fronteira, ele está falando dos encontros e desencontros das várias histórias, das várias formas societais, certo? Aí quando Milton Santos fala de formação territorial, ele está dizendo como os vários usos do território, eles convivem de maneira contraditória e combinada. Tá?
Então, há uma tradução da ideia de fronteira, há uma tradução. Enquanto que a ideia de fronteira fica no plano sociológico ou histórico, como eu falei ainda há pouco, a ideia de formação territorial, ela tenta mostrar a formação da sociedade a partir da formação do território. Tá? Então, há uma relação, sim, entre eles. Entendeu? Há uma relação entre eles, sendo que o Martins priorizou as relações sociais e o Milton Santos vai priorizar o território, o espaço como agente do processo, né? Perfeito. Obrigado, professor. Alguma outra pergunta, gente? Professor, assim, eu queria perguntar a respeito da fronteira com a região, né? Assim, esse processo de fronteira também vai moldando a ideia de região também, medida em que, por exemplo, esse texto que fala região, ele vai mostrando essas disputas, né? A respeito do que é região, ele vai criando elementos que contribuem para a reflexão de religião, de região, desculpa, e ele critica muito os geógrafos, né? Ele é muito duro com os geógrafos, logo no texto, e depois ele começa como é que a região ela é produzida dentro desse processo de disputa. A minha pergunta é o seguinte, de que maneira a fronteira ela contribui com as tensões entre assim, fronteira e região? Como é que a região é esse processo? Porque, assim, o conceito de fronteira é uma maneira de entender a dinâmica da região. Está entendendo? A categoria fronteira, o conceito de fronteira, é para ajudar a entender a dinâmica da região. Ele não é para substituir a região. Né? Então, na geografia é muito colocado que região é diferenciação de área. Tá? Aí, a ideia de fronteira é mostrar como é que essa anatomia da região se constrói. Um pouco isso. Então, a fronteira não substitui região. A fronteira explica como é que a região se tornou região, digamos assim. Explica a dinâmica da região. Né? Por isso que ele vai focar a Amazônia, quando ele fala de fronteira. Né? Vai mostrar como é que não se trata só de uma região diferente, mas uma região onde encontra várias temporalidades, várias formas societais. É isso que ele vai colocar. Alguma pergunta mais? Então tá. Acho que é isso. Então, eu acho que eu coloquei a aula, eu coloquei na outra turma lá, não coloquei para mas eu vou incluir, junto com essa pessoal, aqui. A aula está no YouTube lá também, no seu canal, você colocou. Eu coloquei no canal, mas só que eu não coloquei o link para vocês, no Cigar, mas está lá. Todas estão lá, que eu estou colocando no playlist para a turma da graduação. Eu estou aproveitando essa conversa para levar para eles também para a graduação. Né? Para ver se eles se animam. Então tá, caríssimos. É isso. Encontrei está no YouTube, eu procurei ontem, acho que ele não... Mas a gente vai